Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal BTCFE, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Hoje, na lição de número 11, o tema será liberdade diante da tirania das coisas materiais. Falando sobre as perspectivas do reino de Deus, vimos que os nossos olhos bons nos guiam para o que é bom e nos ajudam a focar naquilo que permanece. Aplicada ao problema das possessões materiais, possivelmente, se a pessoa divide a sua atenção entre Deus e as coisas materiais, pode ser que não esteja se focalizando bem em nenhum dos dois. Aprendemos sobre o egoísmo e a generosidade e como isso influencia a vida do cristão. Nessa premissa, reconhecemos que os valores do reino de Deus são inegociáveis. Isso mesmo. Observamos em todos os apontamentos a respeito dos valores do reino de Deus que a única alternativa que temos diante disso tudo é o próprio reino de Deus. Hoje vamos estudar a terceira metáfora sobre a lealdade inabalável aos valores do reino, que está no verso 24, a escravidão. Jesus se utilizou de mais uma metáfora para trazer uma maior compreensão aos discípulos dos seus ensinos. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. De acordo com o Evangelho segundo Mateus, introdução e comentário por Tasker, Jesus reafirma aqui, na linguagem da escravatura, a verdade de que o tesouro celeste e as possessões terrenas não podem ser acumulados ao mesmo tempo. Os homens não podem servir, isto é, serem escravos de Deus e Mamon, que é traduzido também como dinheiro e riquezas. Veja, ao mesmo tempo. Porquanto ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são da essência da escravidão. O acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde, veja, o dinheiro escraviza as suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus, a quem talvez imaginaram que podiam viver ou votar lealdade limitada. A nossa escolha está entre pilares, ou seja, encontrar os valores finais nos tesouros que perecem ou permanecem. Encontrar os valores finais entre a mesquinhez, que deixa a pessoa nas trevas, ou a generosidade, que propicia a luz. E encontrar os valores finais entre a adoração a Mamon ou a Deus. Como vimos, esta parábola é entendida em uma compreensão a respeito da escravidão. Quando um senhor possuía direitos legais sobre um escravo, ele tinha toda a autoridade sobre ele. Dupla propriedade dificultava porque a dedicação seria incompleta para um dos dois. Observe, portanto, que Jesus não valida a escravidão em momento algum. Isso mesmo, é importante a gente destacar isso. O texto nem aponta para essa direção. É uma parábola. Além disso, Jesus também não valida o ódio, mas aponta para a dificuldade de se viver assim e para o desafio dos senhores que dominam. Podem ser
aprisionados pelas coisas materiais. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Segundo o livro Estudos no Sermão do Monte, por Lloyd Jones, a quem você está servindo? Essa é a pergunta que se impõe, pois você terá de estar servindo a Deus ou às riquezas, a Mamon. Em última análise, nada exige de tão insultuoso a Deus do que tomarmos o seu nome e, não obstante, mostrarmos claramente que estamos servindo as riquezas de uma maneira ou de outra. Essa é a mais terrível coisa que existe. Esse é o pior dos insultos contra Deus. E quão fácil é e inconscientemente podemos todos tornar-nos culpados desse erro. Os opostos são opostos e jamais se conseguirá obter um meio termo, podemos assim dizer, entre eles. Eis aí, não há como misturar, veja, a luz com as trevas. Por semelhante modo, ninguém pode misturar Deus e as riquezas materiais. E ninguém pode servir a dois senhores. É uma coisa ou outra, pois ou há de aborrecer um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Essas são realidades absolutas, e se fôssemos capazes de pensar com clareza, haveríamos de reconhecê-las como tais. O amor profundo e a principal lealdade devem ser dirigidos ao Pai. Entenderemos mais claramente ao lermos a parábola do fazendeiro rico, encontrada em Lucas, capítulo 12, verso 13 ao 21, com destaque ao verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus advertiu que a pessoa pode ser possuída pelas coisas que pensa possuir. Portanto, aqui Jesus adverte contra a tirania das coisas. O único escape contra o domínio das coisas materiais é a submissão inegociável ao governo de Deus em primeiro lugar. Quando lemos odiar e amar, ou aborrecer e amar, entendemos que se refere a rejeitar e a aceitar. Se Deus não tiver exclusividade, veja, nossas ações demonstrarão que o rejeitamos. Já parou para pensar que Jesus diz que o dinheiro é o rival e não Satanás? Pois bem, antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Marcos, capítulo 12, verso 28 ao 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Como vimos, Jesus declarou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Cabe então aqui destacar que, como nós encaramos essa realidade, veja, ela vai determinar o nosso relacionamento com Deus. O Dr. Lloyd Jones declara que a verdade contida nessa proposição é óbvia. Ambos os lados impõem-nos uma exigência totalitária. As coisas deste mundo realmente nos impõem uma exigência totalitária. As coisas mundanas, conforme já vimos, tendem
por dominar a personalidade inteira, afetando-nos em todos os aspectos da nossa vida. Elas requerem a nossa total devoção. Requerem que vivamos para eles de maneira absoluta. Sim, mas as exigências divinas não são, será que são menos totalitárias? Acredito que não. Trata-se de uma questão de um ou outro, onde qualquer transigência se torna completamente impossível. Não podeis servir Deus e as riquezas. Ambas requerem a nossa total lealdade e, por esse motivo, não podem ser mescladas entre si. Não podemos amar as duas coisas opostas ao mesmo tempo. O amor tem um caráter exclusivista, é exigente e sempre insiste naquilo que é absoluto. Sempre é uma coisa ou outra. Tem que ser a luz ou as trevas, o olho bom ou o olho mau, é Deus ou as riquezas. Jesus estava preocupado com o que fazemos do dinheiro. Analisando o texto de Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 46, do grande julgamento, Jesus aponta o que os benditos de seu Pai deveriam fazer: dar de comer aos que tinham fome, de beber aos que têm sede, hospedar os forasteiros, vestir, visitar os enfermos e presos. Os que não fizeram isso são chamados de malditos. Mas, ao observarmos o texto que lemos, somos esclarecidos de que a primeira preocupação de Jesus era sobre o que o dinheiro faz de nós. Ele pode cegar, nesse caso, o olho mau, escravizar e destruir. O dinheiro não é mau. Ele pode ser usado para servir a Deus e aos homens. Mas o amor ao dinheiro faz com que pessoas foquem nas coisas que não fazem parte do reino de Deus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é o primeiro passo em direção a todos os tipos de pecado. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus. Em outra tradução diz, desviaram-se da fé por causa do amor ao dinheiro. E como resultado, afligiram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Segundo o comentário Esperança do Novo Testamento, Jesus não considera a maldição do dinheiro como resultado ou residindo na quantidade da riqueza acumulada. Alguém pode possuir muito e mesmo assim estar livre para servir a Deus e a causa dele a qualquer hora e com generosidade. Por outro lado, alguém pode possuir pouco e, não obstante, estar preso ao mamão. Porque a verdadeira maldição do dinheiro está no perigo de que o coração seja escravizado pela cobiça do dinheiro, de modo que a alma da pessoa seja sufocada pela poeira do dinheiro e do mundo. Para William Hendrickson, na crise da alma agitada, ao revelar amor por um desses dois senhores, começará a revelar que ele odeia um ou ama o outro, talvez até mesmo a ponto de querer traí-lo. Basta lembrar de Judas Iscariotes. Não foi Mamon que o levou a entregar Cristo nas mãos do inimigo? Por outro lado, lembramos de Paulo. Chegou o momento da sua vida, desse perseguidor, que ele começou a desprezar tudo quanto ele possuía, de mérito pessoal, possessões terrenas e prestígio, que antes tivera em tão alta conta. Tudo quanto fora lucro tornou-se agora perda. Já para Lloyd Jones, diz que os tesouros terrestres são tão poderosos que nos dominam a personalidade inteira.
Eles dominam o coração do homem, sua mente e sua vontade. Eles tendem por afetar seu espírito, sua alma e todo o seu ser. Seja qual for o aspecto da vida que estamos observando ou analisando, encontraremos essas coisas aí. Todos estão afetados por ela. Elas são um perigo terrível. Devemos lembrar que a maneira de encararmos essas coisas, em última análise, determina o nosso relacionamento com Deus. Hoje também as pessoas dizem: ele se fez escravo de seus bens. Infelizmente, estamos vivendo em uma sociedade materialista onde muitas pessoas servem ao dinheiro. Empregam suas vidas em ganhar e entesourar, somente para morrer e ter que deixar tudo. O desejo de ter dinheiro e o que podem adquirir com ele chega a ter maior preponderância que sua entrega a Deus e que os assuntos espirituais. Observe que tanto em Mateus capítulo 6, verso 24, quanto em Lucas capítulo 16, verso 13, as riquezas são personificadas em possessões. Ele, nesse caso, Mamon, é apresentado como um senhor a quem a pessoa serve com devoção e a quem ama. Desta forma, o homem que pôs o coração em lugar errado e dirigiu a mente em direção errada, também sofre de uma vontade desalinhada, uma vontade que não se harmoniza com a vontade de Deus. Talvez ele pense que pode dedicar a sua lealdade plena a ambos os alvos. Glorificar a Deus por um lado e adquirir possessões materiais por outro. Porém, está equivocado. Ou ele odiará a um e amará o outro, ou vice-versa. Na vida cristã, devemos escolher qual é a nossa lealdade principal. Um senhor sempre terá preferência. Ninguém pode, porque não será capaz. Veja, lembre-se disso. Não terá habilidade nem recursos. Não será apto, competente. Por mais que você queira, você não conseguirá. Precisamos ser sinceros e admitir que encontrar um meio termo nessa área é muito desafiador, pois nossa régua é muitas vezes no que vamos ganhar. Portanto, perceba, veja, que as três metáforas que vimos até aqui se unem para exigir lealdade inabalável aos valores do reino. Eu finalizo perguntando: diante das escolhas da vida, você se preocupa com valores que permanecem ou com valores que perecem? Quando falamos de liberdade de tirania das coisas materiais, o problema está em focar nas coisas que não fazem parte do reino de Deus? Como você lida com isso? Você é uma pessoa abençoadora? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você pode então baixar para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi liberdade diante da tirania das coisas materiais. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora,
Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dê um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. Nos ajude a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, porque o meu acesso é limitado. Você também pode assistir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.